gigante de metal, Emeth entrou na batalha enfrentando dois anciões ao mesmo tempo, e ele tem algum tipo de arma secreta que pode talvez acabar resolvendo essa situação. E isso pode até parecer um pouco batido, mas nós podemos ter um novo membro confirmado no bando, e é justamente a Lilith. Além disso, a revelação de que o Professor Clover, na verdade, é um D pode acabar envolvendo a Nico Robin no meio disso. Mas bora logo falar sobre tudo que tá rolando no capítulo 1120 de One Piece. E o capítulo já começa com um flashback de 26 anos atrás, lá em Punk Hazard. Lá a gente vê o Professor Clover tentando convencer o Dr. Vegapunk a se aliar a ele nessa pesquisa sobre o século perdido. Ele fala que quanto mais ele pesquisa, mais ele percebe a necessidade de ajuda de outros estudiosos. Mas o Vegapunk fala que ele é um funcionário do governo e ele não pode passar informações ou ajudar o Clover. E fala pro Clover pensar sobre todas as vezes em que ele foi capturado e fala que tem alguém de olho nele e que só não executaram ele ainda porque querem chegar nos colegas dele também. Vegapunk fala pra ele parar enquanto pode e que só um tolo tentaria decidir o que é certo ou errado em algo que aconteceu no passado. E então nós temos a revelação de que o Professor Clover na verdade é um D. Ele fala que muito tempo atrás um homem que tinha o nome D foi assassinado na frente dele, e esse homem era o irmão dele. O verdadeiro nome do Professor Clover é Clyon D. Clover, e que na época ele mentiu para poder se salvar. Então ele grita com Vegapunk dizendo que nesse mundo as pessoas morrem só por terem nascido com um certo nome. Ele fala que a história vem sido apagada por debaixo dos panos. O Vegapunk tenta desconversar, falando que eles têm que esquecer isso, mas o Clover fala que ele vai fazer o que for possível para resolver esse mistério e diz que houve uma voz gritando no passado. Então nós avançamos para 22 anos atrás e vemos o Vegapunk recebendo a notícia da morte do Clover e depois indo visitar Ohara. Ele vê a pilha de livros que as pessoas de Ohara se sacrificaram para poder defender e então finalmente ele decide assumir a pesquisa do Clover. Ou no caso nós vemos um momento em que a mentalidade dele começou a mudar. O Vegapunk então fala na sua transmissão no momento presente que um sábio uma vez disse para ele que ouvia uma voz gritando do passado, e ele diz que a história é escrita pelos vencedores. As vozes dos perdedores ficam terrivelmente quietas no fundo do oceano, mas depois de muitos sacrifícios agora podemos descobrir a verdade. E a gente vê a Robin preocupada com essa situação, pensando sobre o caso de Ohara. E galera, com essa revelação do Professor Clover a gente finalmente tem mais uma família dos D. E aí tem uma questão, será que isso pode significar que a Nico Robin é uma D? Eu acho muito difícil. A Robin era de Ohara, assim como Clover, mas não necessariamente isso quer dizer que ela também é uma D. Isso seria como dizer que o Luffy é um D, então o Sabo também é, porque eles vieram do mesmo lugar ou algo assim do gênero. Simplesmente não tem muita coisa embasando a teoria de que por o Clover ser um D, a Robin também seria. Então nós mudamos pro grupo do Zoro e da Nami e a gente vê a Lily falando que eles não podem ir, e que ela sabe que com o Coup de Burst eles podem voar por 1 quilômetro, mas se eles perderem um pouco de velocidade, eles vão perder distância de projeção horizontal. E o Nazujuro tá perseguindo eles, o que torna ainda mais perigoso. Ela fala que o vento tá pro norte. Pelos cálculos dela, isso vai reduzir a velocidade deles, eles não vão conseguir chegar na água. Porém, repentinamente, a Atlas aparece por trás da Lilith e dá um soco nela que nocauteia ela no chão. Os outros perguntam o que ela tá fazendo, mas a Atlas simplesmente vai e desliga a conexão da Lilith. Então ela pede pro bando tomar conta da Lilith e fala que eles podem decolar, porque ela vai deixar o caminho livre pra eles. E a gente vê a York feliz porque o acesso da Lilith foi interrompido. Porém, a Lilith tá bem. Isso daqui é justamente um plano da Atlas que a gente vai ver o resultado mais pra frente aqui nesse capítulo. Basicamente, ela desligou o acesso da Lilith pra fazer a York pensar que ela é o único Vegapunk sobrando. E aí, dessa forma, a York não poderia falar isso pros Gorosei, de que a Lilith ainda tá lá e eles não iriam perseguir especificamente ela. Então a Atlas usa seus propulsores e vai voando na direção do Nazujuro enquanto fala pra eles decolarem com o navio. O Gorosei corta um dos braços dela, mas ela consegue usar o outro pra segurar ele, e com seus propulsores ela consegue levar o Nazujuro pra longe do Thousand Sun enquanto o Coup de Burst é ativado e o navio decola. O Vegapunk então fala na transmissão que nesse ponto a transmissão tá acabando e ele espera que tenha conseguido entregar a mensagem. Nós vemos o Luffy, o Sanji, o Frank e os piratas gigantes reagindo ao Emeth lá no meio, e ele começa a se comunicar com o Luffy falando que é uma alegria poder encontrar o Joy Boy. O Luffy obviamente não entende do que ele tá falando e começa a procurar esse Joy Boy até que o Emeth fala que é dele mesmo. Enquanto o Vegapunk fala que seria burrice só ouvir um lado da história de um conflito de 900 anos atrás, o Emeth fala que é uma alegria poder lutar ao lado do Joy Boy. Os Gorosei então aparecem e falam que se eles destruírem o Emeth, eles vão parar a mensagem do Vegapunk, e ele fala que Joy Boy corre perigo e que ele vai proteger ele. Os gigantes falam pra zarparem e perguntam pro Luffy se aquele robô tá do lado deles. O Luffy fala que não sabe, mas ele disse que ia proteger um tal de Joy Boy. Mas o Dory e o Brock questionam falando que eles não escutaram nada, o que já indica que é aquela questão da voz de todas as coisas. O que se torna ainda mais interessante quando a gente lembra que foi um caso parecido com o Zunisha. Aparentemente, todos aqueles que de alguma forma conheceram ou tiveram relação importante com Joy Boy no passado têm esse tipo de conexão. Então, enquanto a Marinha ataca o navio dos gigantes, o Vegapunk fala na mensagem que a melhor coisa é olhar
olhar para a história por vários ângulos, e ele queria ter mais tempo, mas ainda assim existem pessoas que não podem ser paradas. A gente vê o São Júpiter avançando na direção deles, mas o Emeth levanta o seu punho como se estivesse se preparando para usar algum tipo de arma. Porém, enquanto o Gorosei avança na direção dele, a gente vê que isso não funcionou, e eles até comentam que faz sentido ele não conseguir usar uma arma de 900 anos atrás. Porém, por isso o São Júpiter acabou conseguindo morder e arrancar quase um terço do corpo do Emeth. O Saturno fala pro Júpiter só engolir ele de uma vez e parar a transmissão, então ele pula em cima do navio dos piratas gigantes, mas convenhamos, provavelmente ele só vai apanhar de novo pro Luffy. Ele fala que não vai deixar o Kuma e a Bonnie irem embora, mas realmente eu só acho que o Luffy vai mais uma vez mandar o Saturno pra longe. Então Sanji olha pra cima e percebe o Thousand Sunny no ar, porém a tripulação que tá no Sunny percebe que eles não vão conseguir chegar na água, então que a gente vê o Nazujuro atacando de novo a Atlas e perguntando se ela vai se sacrificar. E ela fala que não exatamente, é só um trabalho, e ela explode, e com esse sacrifício, a onda de choque empurra o Sunny mais pra frente. Agora eles têm força o bastante pra chegar na água. Com isso a York fica feliz falando que a Atlas já era, e aí com isso ela seria a última Vegapunk. Como eu falei, o plano da Atlas deu certo. York acha que ela é a última Vegapunk, então ela não vai falar pros Gorosei irem especificamente atrás da Lilith, mas a gente viu que a Lilith tá bem. Com isso ela vai poder sorrateiramente escapar de Egghead com o chapéu de palha. Então tá basicamente confirmado que a Lilith vai viajar com eles, o que pode acabar tornando ela um chapéu de palha honorário ou até mesmo um permanente. Até porque teoricamente ela também é uma criminosa agora, então se vierem a descobrir que ela ainda tá viva, pode muito bem ganhar uma recompensa. Porém os Gorosei percebem que para eliminar mesmo todos os Vegapunks além da York, eles têm que parar essa transmissão do Stella, que já tá falando demais. E nós vemos o Topman e o Júpiter avançando na direção do Emeth, que fala: droga, tô todo enferrujado, é uma emergência, Joy Boy. Será que eu devo usar? O que significa que ele tem algum tipo de arma secreta que em uma emergência pode ser usada e pode acabar resolvendo essa situação. E honestamente eu acredito que assim como a Atlas ele vai se explodir, mesmo que não se exploda, provavelmente para usar isso ele vai ter que se sacrificar de alguma forma, já que ele falou que seria para emergências. Agora, se isso vai conseguir impedir os Gorosei é outra questão. A gente viu que apesar de ser muito poderoso, os Gorosei têm força para danificar o Emeth. Todos eles têm esse fator de cura absurdo também, mesmo que ele se exploda ou tenha uma arma muito poderosa, no máximo ele vai conseguir atrasar um pouco eles. Muito dificilmente um Gorosei vai ser morto aqui, e com isso eu quero dizer tipo 99% de certeza que não, eles vão sobreviver. Mas eu acredito que conforme os navios estiverem avançando pela água, o São Júpiter vai tentar sugar eles de volta, e esse sacrifício do Emeth é o que vai permitir que eles fujam. Com isso então o capítulo se encerra com o Dr. Vegapunk falando que 25 anos atrás o pirata Gold D. Roger fez o que ninguém mais no mundo tinha conseguido, então eles devem ter conseguido ouvir a mais pura voz do passado. E basicamente aqui ele encerra a transmissão dele dizendo que essa é a visão dele do futuro, e a gente vê que as pessoas do mundo finalmente descobriram que o Roger era um D. Bom, aparentemente a gente finalmente teve a conclusão dessa mensagem do Vegapunk, e eu acredito que a conclusão do arco de Egghead também já esteja próximo, e honestamente já dá pra enxergar aqui tudinho. Muito provavelmente o Emeth vai se sacrificar com essa sua arma final para conseguir atrapalhar os Gorosei e permitirem que o bando do Luffy fuja junto dos piratas gigantes. A York tá com o governo mundial, mas a gente viu que a Lilith tá segura lá no Thousand Sunny. Então, de certa forma, a vontade do Stella ainda vai ser herdada e ela vai viajar com os piratas do Chapéu de Palha. Eu acredito que nós estejamos bem próximos da conclusão do arco de Egghead. Provavelmente no próximo capítulo a gente já vai ter esse sacrifício do Emeth. Se vai ser uma explosão ou se vai ser uma arma que custa a vida, entre aspas, dele, eu não sei. Afinal, tudo que dá pra fazer por enquanto é especular, mas de qualquer forma eu acredito que vai ser um recurso final que vai permitir que ele ataque os Gorosei com muito mais poder em troca da vida ou a existência dele. Se você quiser saber o que vai rolar nos próximos capítulos quando eles lançarem, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para quando eu trazer o vídeo review você receber. Deixa aqui nos comentários como que você acha que vai ser a conclusão desse confronto. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.